Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Ontem mesmo, enquanto conversava com uma avó de 72 anos chamada Dona Antônia, ela me contou algo que me tocou profundamente. Ela disse: "Pastor, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, não para tomar café, mas para orar pelos meus netos. Alguns moram longe, outros estão passando por dificuldades, mas eu sei que minhas orações chegam até eles antes mesmo do sol nascer." Sabe o que mais me impressionou? Ela continuou: "Meus filhos me ligam e dizem: 'Mãe, eu senti que a senhora estava orando por mim hoje.' É como se existisse um fio invisível conectando meu coração ao deles." Quando meu neto de 15 anos estava envolvido com más companhias, eu não conseguia dormir. Mas toda madrugada eu me levantava e clamava: "Senhor, o Senhor conhece este menino desde antes dele nascer. Eu o entrego em suas mãos." 3 meses depois, ele mesmo veio me procurar chorando, dizendo que queria mudar de vida. Isso me fez lembrar das palavras do salmista. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Salmo 133, 1, 2. Suas orações são como esse óleo precioso que desce e abençoa toda a sua família, passando de geração em geração. Hoje, neste momento sagrado, você não está apenas lendo ou ouvindo estas palavras. Você está prestes a descobrir o segredo que pode transformar completamente a trajetória da sua família. Existe uma bênção esperando para ser liberada, uma força sobrenatural que pode quebrar ciclos negativos e estabelecer um novo padrão de vitória para seus filhos e netos. Você sabia que a Bíblia nos ensina que as bênçãos de uma geração podem influenciar até 1000 gerações? Em Deuteronômio 7, 9 está escrito: "Saiba, pois, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos." Isso significa que a oração que você fizer hoje pode impactar bisnetos que você nem chegará a conhecer nesta terra. Que responsabilidade gloriosa! Que oportunidade única! Imagine por um momento, e se suas palavras de hoje fossem o ponto de virada na vida daquele filho que está enfrentando dificuldades? E se sua oração fosse exatamente o que Deus estava esperando para abrir portas que pareciam impossíveis para seus netos? E se o Criador do Universo quisesse usar você, sim você, como canal da sua bênção para as próximas gerações da sua família? Lembro-me de uma história que me marcou profundamente. Um homem chamado João, de 68 anos, veio ao meu escritório completamente desanimado. Ele disse: "Pastor, eu tenho 3 filhos. O mais velho está viciado em drogas há 10 anos. A do meio se divorciou pela 3ª vez e está criando os filhos sozinha. O mais novo abandonou a faculdade e não quer trabalhar. Eu me sinto um fracasso como pai. Será que ainda há esperança?" Eu olhei nos olhos daquele homem quebrantado e disse: "João, você já tentou ser um guerreiro de oração pelos seus filhos?" Ele me olhou confuso. "Como assim, pastor?" Então eu expliquei. Existe uma diferença entre se preocupar com os filhos e interceder por eles. A preocupação nos consome, mas a intercessão transforma vidas. Decidimos fazer um experimento de fé. Durante 40 dias, João se comprometeria a orar 1 hora por dia pelos filhos, mas não uma oração qualquer. Seria uma oração de guerra espiritual, decreto, bênção e entrega total nas mãos de Deus. Ele duvidou, mas topou o desafio. No 15º dia, o filho mais velho ligou perguntando sobre uma clínica de reabilitação. No 20º dia, a filha do meio conseguiu um emprego melhor. No 30º dia, o mais novo decidiu voltar para a faculdade. No 40º dia, João estava chorando no meu escritório, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. "Pastor", ele disse,
Eu descobri que Deus estava esperando que eu parasse de me lamentar e começasse a decretar bênçãos sobre meus filhos. Quando mudei minha oração, Deus mudou as circunstâncias deles. Esta é a verdade que quero compartilhar com você hoje. Existe um poder sobrenatural na oração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó que decide batalhar espiritualmente pelas próximas gerações. Quando você ora pelos seus filhos e netos, você não está apenas pedindo a Deus para abençoá-los. Você está se tornando um canal da bênção divina. A Bíblia diz em Isaías 59:21, "Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre." Você percebeu? Deus está fazendo uma aliança não apenas com você, mas com seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Talvez você esteja pensando, mas pastor, meu filho não quer nem saber de Deus. Ou, minha neta está fazendo escolhas que me preocupam. Permita-me contar sobre Ana, no Antigo Testamento. Ela era uma mulher estéril, mas não desistiu de orar. Ano após ano, ela ia ao templo e clamava por um filho. As pessoas até pensavam que ela estava bêbada de tanto orar com intensidade. Mas quando Ana finalmente recebeu seu filho Samuel, ela fez algo extraordinário. Ela o consagrou ao Senhor antes mesmo de ele crescer. Ela orou: "Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei ao Senhor todos os dias da sua vida." E Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. O segredo de Ana não foi apenas orar por um filho, foi orar com propósito eterno. Ela não queria um filho apenas para ela, mas um filho que pudesse impactar a nação inteira. E é exatamente isso que você pode fazer hoje. Orar não apenas para que seus filhos e netos sejam felizes, mas para que sejam instrumentos de Deus nesta geração. Quando você ora dessa forma, algo sobrenatural acontece. O próprio Espírito Santo se une à sua oração. Romanos 8:26-27 nos ensina: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso significa que quando você não sabe como orar por aquele filho rebelde, o Espírito Santo está orando junto com você. Quando você não encontra palavras para interceder pela neta que está tomando decisões erradas, o próprio Deus está completando sua oração. Não é coincidência você estar aqui hoje. Deus sabia que este seria o momento perfeito para você descobrir o poder transformador de uma oração feita com fé e amor genuíno. Ele sabia que seu coração está pronto para ser usado como instrumento de bênção. Existe uma guerra espiritual acontecendo pela alma dos seus filhos e netos. O inimigo está tentando destruir o propósito de Deus para suas gerações. Mas você tem autoridade para decretar bênção sobre eles. Você tem o poder de quebrar maldições geracionais e estabelecer um novo ciclo de vitórias. Então, respire fundo, aquiete seu coração e prepare-se para uma experiência que pode literalmente mudar a história da sua família. Porque quando um pai, uma mãe, um avô ou uma avó se posiciona diante de Deus intercedendo pelas próximas gerações, o céu se move, os anjos se mobilizam e milagres começam a acontecer. A partir de hoje, você não será mais apenas um familiar preocupado. Você será um intercessor poderoso, um canal da bênção divina, um guerreiro espiritual que luta pela vitória das próximas gerações da sua família. Você se lembra da história de Jesus quando ele estava no templo aos 12 anos? Maria e José o procuraram desesperadamente por 3 dias. Imagine o desespero daquela mãe. Quando finalmente o encontraram, Jesus disse algo que nos ensina uma verdade profunda. Por que me procuravam?
Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas 2:49. Mas aqui está o detalhe que muitos perdem. A Bíblia diz que sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Lucas 2:51. Maria não apenas ouviu, ela guardou, ela intercedeu, ela orou por aquilo que não compreendia completamente. E foi exatamente essa postura de uma mãe que orava que ajudou a moldar o caráter do Salvador do mundo. Agora me permita fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Você tem guardado as situações dos seus filhos e netos no coração como Maria fez? Ou tem deixado que a ansiedade, a preocupação e o medo tomem conta? Porque existe uma diferença gigantesca entre se preocupar e interceder. A preocupação paralisa, mas a intercessão transforma. Hoje seus filhos e netos podem estar passando por fases que você não compreende totalmente. Talvez um filho esteja tomando decisões que tiram seu sono. Talvez um neto esteja enfrentando pressões na escola que você nem imagina. Talvez uma filha esteja passando por um divórcio doloroso. Talvez um neto esteja lutando contra vícios que parecem impossíveis de vencer. Mas assim como Maria, você pode guardar essas coisas no coração e transformá-las em oração poderosa. Você pode ser o elo entre o céu e sua família. Você pode ser o canal que Deus usará para trazer transformação sobrenatural. Jesus mesmo nos deu a chave quando disse: se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Imagine o poder quando você, como patriarca ou matriarca da sua família, se une ao próprio Jesus intercedendo pelos seus. Lembro-me da história de Mônica, mãe de Agostinho. Por 17 longos anos, ela orou por seu filho que vivia uma vida dissoluta. Agostinho era brilhante, mas usava sua inteligência para questionar Deus, para viver uma vida imoral, para desprezar os valores que a mãe tinha ensinado. Mônica chorava tanto que suas lágrimas molharam o chão enquanto clamava: Senhor, converte meu filho. Muitas pessoas diziam para ela desistir: Mônica, seu filho já é adulto, ele faz suas próprias escolhas. Mas uma mãe que ama nunca desiste de orar. E Deus não apenas converteu Agostinho, mas o transformou em um dos maiores teólogos da história cristã. Uma mãe que orava mudou não apenas um filho, mas influenciou milhares de gerações através dos escritos e ensinamentos de Santo Agostinho. Você tem esse mesmo poder em suas mãos hoje. Suas orações não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas são decretos espirituais que atravessam dimensões, quebram fortalezas e estabelecem o reino de Deus na vida dos seus amados. Agora, eu quero que você pare um momento e pense: qual é o maior desafio que seus filhos ou netos estão enfrentando hoje? Talvez seja vício, depressão, relacionamentos destrutivos, falta de propósito, rebeldia, dificuldades financeiras, problemas de saúde ou distanciamento de Deus. Qualquer que seja a situação, eu tenho uma boa notícia para você. Não existe caso impossível para Deus. Não existe situação que a oração não possa alcançar. Não existe fortaleza que não possa ser derrubada quando um pai ou uma mãe se coloca de joelhos e clama pela intervenção divina. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele incluiu: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Isso significa que você pode pedir para o reino de Deus se estabelecer na vida de cada filho e neto. Você pode decretar que a vontade perfeita de Deus seja feita na família deles, assim como é feita no céu. Agora, neste momento sagrado, eu quero convidá-lo para uma experiência transformadora. Não importa se seus filhos são pequenos ainda, aprendendo a caminhar, ou se já são adultos com seus próprios desafios. Não importa se moram perto ou do outro lado do mundo.
O mesmo Jesus que ouviu o clamor de Maria está aqui hoje, pronto para ouvir seu coração de pai, de mãe, de avô, de avó, que quer ver suas gerações abençoadas. Vamos orar juntos, e eu quero que você faça desta oração uma declaração pessoal sobre sua família. Pai Celestial, eu me coloco diante do teu trono neste momento, em nome de Jesus. Senhor, tu conheces cada um dos meus filhos e netos pelo nome. Tu sabes onde estão, como estão, quais são suas lutas, seus sonhos, seus medos, suas alegrias. Senhor, como Abraão foi chamado de amigo de Deus, eu quero ser teu amigo e parceiro na oração pela minha família. Assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, eu entrego cada filho e cada neto nas tuas mãos poderosas. Pai, eu quebro toda maldição geracional que possa estar operando na minha família. Quebro ciclos de vício, depressão, divórcio, rebeldia, pobreza espiritual e material. Em nome de Jesus, eu decreto que minha família será uma geração de vencedores, de adoradores, de pessoas que impactarão positivamente este mundo. Para meus filhos, Senhor, que encontrem propósito e direção para suas vidas. Que sejam instrumentos teus nesta geração. Protege-os de todo mal, guia seus passos, abençoa seus relacionamentos, prospera o trabalho de suas mãos. Que sejam pais e mães exemplares para seus próprios filhos. Para meus netos, Pai, que cresçam no teu conhecimento desde pequenos, que tua alegria seja a força deles. Protege-os das influências malignas deste mundo. Que sejam como Daniel na Babilônia, íntegros, sábios, corajosos e fiéis a ti, independente das circunstâncias. Senhor, eu me comprometo diante de ti a ser um intercessor fiel pela minha família. Que minhas palavras sejam sempre de bênção, nunca de maldição. Que minha vida seja um exemplo vivo do teu amor para as próximas gerações. Pai, eu creio que tu estás operando na vida de cada um deles neste exato momento. Creio que teus anjos estão sendo enviados para guardá-los. Creio que o Espírito Santo está trabalhando nos corações deles, mesmo quando eu não posso ver. Obrigado porque a partir de hoje, nossa família nunca mais será a mesma. Obrigado porque esta oração marca o início de uma nova era de bênçãos sobre nossas gerações. Obrigado porque tu és fiel e cumprirás todas as tuas promessas em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu oro e decreto. Amém. Agora me permita fazer uma pergunta muito importante. Você consegue sentir a presença de Deus neste momento? Pode ser que você sinta uma paz que não consegue explicar, ou talvez uma certeza de que algo mudou no mundo espiritual. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida. A partir deste momento, você não é mais apenas um pai, mãe, avô ou avó preocupado. Você é um intercessor ungido por Deus. Você é um canal da bênção divina. Você é um guerreiro espiritual que acabou de marcar território no reino de Deus para sua família. Mas lembre-se, a oração não termina aqui. Este é apenas o começo de uma jornada de fé. Todo dia você pode declarar bênçãos sobre seus filhos e netos. Todo dia você pode quebrar as obras das trevas e estabelecer o reino da luz em suas vidas. E eu tenho certeza de que nos próximos dias, semanas e meses, você começará a ver sinais da resposta de Deus. Pode ser uma ligação inesperada, uma mudança de atitude, uma oportunidade que surge do nada, ou simplesmente uma paz inexplicável no coração deles. Porque quando oramos alinhados com a vontade de Deus, miracles não são exceção, são consequência natural. E a vontade de Deus é sempre abençoar nossas gerações e usá-las para a sua glória. Que esta oração seja o divisor de águas na história da sua família. Que as próximas gerações olhem para trás e digam: foi naquele dia que tudo mudou,
quando meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó decidiu ser um guerreiro de oração por nós. A bênção que mudará a história da sua família acabou de ser liberada. Receba-a com fé, viva-a com gratidão e veja Deus fazer coisas extraordinárias através de você e na vida daqueles que você ama.